E este é o momento em que tratamos das suas dúvidas pessoais sobre finanças pessoais também. António Godinho, Antes de Acções, sempre connosco, todas as semanas. António, há aqui uma pergunta que me diz assim. Então, o limite de 100 mil euros, que tu tens falado com frequência, nos depósitos a prazo, já não termina no final deste ano. Isto é muito importante. Foi estendido até final de 2012. Pois. Pelo menos isto era para baixar para 25 mil euros em 2012. Exatamente, já 1 de janeiro de 2012. Portanto, foi estendido até final de 2012. Pelo menos, vamos ver depois no final de 2012. Moral da história. Quem tiver depósitos a prazo, por titular e por conta, continua a beneficiar de uma garantia de 100 mil euros. Ou seja, explicando o que é o Fundo de Garantia de Depósitos, que se calhar é melhor e é mais indicado. Para além da garantia que o banco, obviamente, dará sobre o depósito, naquela relação de confiança entre o depositante e a instituição financeira, existe um fundo de garantia que não é nada mais, nada menos que um conjunto de bancos que se associaram, fizeram uma entidade, digamos assim, onde todos contribuem para financiar, que está a garantir ou a dar uma garantia adicional no caso de incumprimento de algum dos participantes. É um pouco como o caso do FMI, onde Portugal também contribui com verbas todos os anos para o FMI e que, infelizmente, ou depende da perspectiva, acabou por precisar. António, outra pergunta. Telespectador também. Com a vinda do fundo, estamos mais seguros? Estamos a falar de títulos do Tesouro, depósitos a prazo. Sem dúvida. Estamos. Devia ter chegado um pouco mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Pelo menos não havia aquela fuga maciça dos casos da forma. E já vimos aqui, até no ponto anterior, no debate anterior, que, de facto, a questão da confiança e da comunicação, e de uma comunicação rápida, da rapidez para o mercado financeiro é fundamental. Até porque os mercados normalmente antecipam o que aí vem. São tipo bolas de cristal do futuro. Outra questão. Há aqui uma senhora com uma pergunta muito interessante. Diz assim, então, o tratamento fiscal dos depósitos a prazo não é o mesmo dos fundos dos seguros de capitalização, que nós já falámos aqui várias vezes. Nem dos PPR. Não. Vamos lá. É uma pergunta interessante. Porque... E é interessante porque, aliás, motiva a própria, neste caso, a componente fiscal motiva o médio e longo prazo, que é o que devia acontecer. Mas explica lá como é que as coisas se passam. Ou seja, no caso do depósito a prazo existe 21,5 a taxa liberatória, 21,5. No caso dos seguros de capitalização, também é 21,5 para resgates anteriores a 5 anos. Ou seja, até 5 anos, se a pessoa levantar o seguro que fez, paga 21,5% de imposto. Exatamente. E se for acima de 5 anos? E se for de 5 anos e um dia até 8 anos, paga uma taxa mais reduzida. 17,2. E 17,2. Já aprendeste a lição. E acima de 8 anos? Acima de 8 anos. 8 anos e um dia, não é 8 anos. Às vezes já houve pelo menos um telespectador que resgatou no final de 8 anos e pode correr mal. Pode correr mal. E é uma diferença até significativa. São 8,6%. Exatamente. Ou seja, isto vale também para PPR. Camilo, quanto mais as poupanças foram pensadas numa perspectiva de médio e longo prazo, mais lucro. Creio que maior é a rentabilidade e também, neste caso, menor é a componente fiscal. Isto também aplica-se aos PPR? E aplica-se aos PPR. Portanto, os PPR continuam a ter uma vantagem fiscal, apesar de ser limitido aquilo nas deduções fiscais. Ou seja, nem tudo, os benefícios não são todos no IRS, há benefícios também diretos. António, moral da história, vale a pena investir no longo prazo? E de forma diversificada. Não colocar os ovos todos no mesmo cesto. António, para a semana voltamos aqui a falar. É verdade. Já sabe, se continuar com dúvidas, envie tudo para cordodinheiro@sap.pt. Estes especialistas não vão falhar na resposta que você precisa.